boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite do Adote um Cidadão e Educação Empreendedora, né, que proporcionaram esse curso para esse grupo de pessoas e me convidaram, e eu tive a honra de ser chamado aqui para bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre os desafios e oportunidades da logística, o que essa área vem proporcionando de crescimento para as pessoas, né? Então eu vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Marco Aurélio Promete, eu sou formado em administração, pós-graduado em marketing pela SPM, fiz um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, né? E trabalhei em grandes empresas, né, nacionais, internacionais, né, multinacionais, sempre trabalhando em 3 áreas, né? Então eu tive 3 grandes mudanças na minha carreira. Comecei na área comercial em compras, depois tive uma mudança de calado de cadeira, fui para a área de comercial em vendas e marketing e iniciei a minha carreira no varejo a partir dos anos 2000, trabalhando aí sim na área de logística no varejo e logística e operações de supermercado. Então assim, primeiro o que eu quero dizer, primeiro comentário, né, do nosso bate-papo de hoje é dizer que, primeiro, não tenham medo, né, de mudanças. Eu acho que as mudanças estão aí para gerar cada vez mais oportunidade que a gente tem para desenvolver dentro da nossa carreira profissional. E eu sou muito feliz, né, e de ter tido a sorte de ter todas essas alterações e nos anos 2000 iniciado a minha carreira e essa trajetória na área de logística e supply chain, que é uma área que vem apresentando um crescimento ano após ano, né? Essa área é uma questão muito interessante porque ela vem ganhando uma relevância, né, estratégica dentro das organizações de uma maneira muito rápida, muito potente e é engraçado porque antigamente as pessoas viam a logística como simplesmente uma área de movimentação de mercadoria, armazenamento de alimentos, tanto que desde a pré-história a logística já existia, teve uma evolução e uma importância na época das guerras, né, com transporte bélico, de suprimentos, esse tipo de coisa, e profissionalmente as coisas foram se desenvolvendo e entrando exatamente no mundo corporativo. Então com a Revolução Industrial isso ganhou mais relevância, né? As indústrias começaram a ter identificar essa importância da gestão dos processos de estoque, de suprimentos, de matéria-prima, né? E as coisas foram avançando. Então quando a gente olha no passado, a gente tinha os desafios de verificar uma diversidade de produtos, né, e soluções muito menores do que a gente tem hoje. E essa complexidade ela vem aumentando ano após ano. Então, eu trabalho no varejo, então a gente pode falar assim, antigamente a gente tinha as indústrias produzindo um pequeno número de produtos. E aí é engraçado que a gente depois vai falar um pouco de comportamento do consumidor, que isso traz, e a gente começa a perceber a complexidade que se tem, por exemplo, trabalhar num varejo, que a gente está falando de fazer uma gestão de mais de 45 mil itens. Então, imaginem a complexidade que existe. Então, por isso que a logística vem ganhando essa relevância e a importância justamente para fazer todo esse processo de gestão. Então, imaginem, se a gente falar uma loja de um hipermercado, por exemplo, trabalha com 45 mil SKUs. Falar para um supermercado, a gente está falando de 15 mil SKUs. Uma tacarejo, que é um segmento que vem ganhando espaço e crescendo muito, estamos falando de 9 mil SKUs, uma loja de proximidade, 1000 SKUs. E aí a gente vai para outros players que a gente começa a ver, né, que ganham uma relevância, e aí eu vou dar um exemplo de uma das empresas que vem crescendo muito nos últimos anos como Mercado Livre, que faz a gestão de mais de 1 milhão de itens, né, e que não produz nada. Então é uma empresa extremamente focada em eficiência logística, gestão de estoques. Então cada vez mais as empresas vêm ganhando competitividade justamente nessa questão. Como é que eu saio e avanço do ponto de vista de uma operação logística de movimentação de mercadoria que tem funções primárias de movimentação. Então eu tenho um centro de distribuição que começa com toda a parte de agendamento de mercadoria, o recebimento, a armazenagem, o processo de separação, expedição, né, até chegada no ponto de venda ou no cliente final.
Então todas essas atividades exigem um conhecimento e uma visão de cadeia. Então por isso que, e aí a logística ganhou essa relevância, passando para uma área. Opa, tá chegando algumas perguntas aqui, daqui a pouco a gente começa a responder alguns pontos para vocês. E aí o que é legal é que a gente começa a ver, por exemplo, os desafios que recentemente a gente teve aí, passamos pela pandemia, que acelerou um pouco o modelo de gestão, potencializou cada vez mais as organizações a investirem, né, muito pesadamente na parte de logística, de tecnologia e assim acelerar cada vez mais o seu e-commerce. De vez em quando eu vou estar olhando para o lado aqui, que eu tenho o Daniel aqui da Educação Empreendedora, que está me dando um apoio, um suporte aqui com algumas perguntas aqui que está chegando. Daqui a pouco eu começo a responder, Daniel, obrigado. E aí, quando a gente olha do ponto de vista, né, dos desafios que a gente tem, assim, a logística ela vem gerando oportunidade a cada momento. As duas áreas que mais crescem no mercado, como eu disse, é a área de logística e de tecnologia. E a logística é a área que mais empregou nos últimos meses. Então ela vem gerando cada vez mais oportunidades de trabalho. E aí a gente começa a ver a importância dessa qualificação e o trabalho, né, que o ADOT, junto com a Educação Empreendedora, vem fazendo, de proporcionar essa formação e essa capacitação para vocês. Então a gente vai falar um pouco mais também de perfil, o que a gente encontra. E uma outra coisa que eu vejo, que a área de logística ela proporciona um crescimento muito grande dentro da carreira dos profissionais que estão iniciando. A gente começa a ver que cada vez mais jovens que têm uma qualificação, uma preocupação, não é, com essa formação, que têm a noção de como funciona uma movimentação, uma cadeia de abastecimento, é super importante, mas aliado a isso é importantíssimo ter energia, atitude e vontade. Então, eu até fiz um comentário logo no início de ter mudado, né, de carreira em 3 momentos da minha vida e que isso só me ajudou e cada vez mais me trouxe conhecimento e consegui entender a organização como um todo. Quando a gente fala assim de extrair o máximo da atividade, é de fato que vocês busquem oportunidade de qualificação. Hoje a gente começa a ver no mercado, e aí a pandemia, por um lado, foi muito ruim, né, do ponto de vista de todas as histórias, todas as tragédias, tudo que aconteceu, que a gente já sabe, mas em contrapartida gerou muita oportunidade para as pessoas se qualificarem, buscarem formação, treinamento, capacitação e oportunidade de trabalho. Então, quando eu disse também, imagine o número de CDs que aumentaram em função das operações de e-commerce. Então, cada vez mais as empresas estão investindo e é um cenário interessante isso de oportunidade. Primeiro que existia um grande dilema anteriormente, que as pessoas falavam do final das lojas físicas, né? Então, alguns anos atrás, a gente discutia bastante que o varejo tinha um processo de mudança que ia demorar vários anos e que as lojas físicas iriam acabar. Não tem como, ela acaba se transformando e cada vez mais a gente vê que o movimento que acontece do ponto de venda das lojas físicas seria um ambiente de experimentação. Então, cada vez mais, e o consumidor brasileiro, ele tem essa característica de fazer pesquisas. Então, a gente vai falar de omnicanalidade também, a importância disso, de onde o cliente busca o ponto de contato, ou de apoio, ou de compra, ou de relação, né, com a marca ou com a empresa a qual ele está disposto a ter uma negociação. E o que a empresa tem que se preparar e capacitar para conseguir atender as expectativas desse cliente. Então a pandemia acelerou muito essa questão do e-commerce e aí a gente pode falar que nos últimos 2 anos de pandemia que nós tivemos, acelerou os investimentos, antecipou o investimento de empresas em 5 anos. Né? Então todas as empresas começaram, aquelas que já estavam um pouco mais preparadas, conseguiram, né, alcançar uma performance, um resultado melhor, e aquelas que não estavam preparadas naquele momento, tiveram que buscar, né, acelerar os seus investimentos para conseguir acompanhar o mercado. E aí, quando a gente fala de oportunidade, o e-commerce no Brasil, de todo o varejo, não chega a 10% de movimentação. Isso com dados que estão no mercado, vocês podem procurar.
ainda tem um espaço de crescimento muito grande, né? O e-commerce, ele tem países que, quando a gente olha, né, na China, por exemplo, a gente tem o comércio eletrônico representando 50% da movimentação do varejo. A gente vai para a Europa, 35%. E no Brasil a gente não tem nem 9% que basicamente utiliza o e-commerce. Então, mesmo as empresas crescendo como cresceram, né, como a gente pode ver o crescimento de Magalu, Lojas Americanas, Netshoes, mas principalmente o Mercado Livre, a Amazon, que veio para o Brasil com crescimento muito grande, né, e todo mundo ficou preocupado como seriam com a chegada da Amazon, de empresas, né, com o crescimento do Mercado Livre, como que as empresas locais conseguiriam. O fato é que o mercado brasileiro ele vem crescendo a cada momento. Então, mesmo com todo o potencial de crescimento, vai ter muita oportunidade de trabalho para capacitação dessas pessoas. E quando a gente olha a logística, ela invariavelmente tem todo um aspecto de tecnologia para processar e automação, mas vai depender ainda de muitas pessoas para pensarem na melhor forma de distribuir, aproximar o estoque do seu cliente, porque esse é um grande desafio. Então é muito interessante que não se trata só apenas de uma movimentação física de mercadoria, passa de uma questão de estratégia, de entender, incorporar e saber como que eu aproximo o meu estoque do meu ponto de venda, do meu cliente, para que eu tenha mais eficiência e diminua os custos. Então o grande desafio não é só movimentar mercadoria e ter assertividade para isso. A gente tem sistema de gestão como um WMS, que é uma ferramenta de Warehouse Management System, que é o quê? É uma ferramenta que faz toda a gestão da movimentação física da mercadoria dentro de um centro de distribuição. A gente tem um TMS, né, que é todo um sistema de gerenciamento de transportes que faz a melhor roteirização, a melhor ocupação do veículo, porque cada vez mais, né, a gente percebe que o aspecto inicial que todo comercial tinha de ter a estratégia e tudo passar pelo comercial e ser o protagonista dentro desse processo hoje de negociação com o cliente, ele começa a ter eficiência de fato com a solução logística que você tem. Então, cada vez mais as organizações estão olhando e vendo a logística como uma área-chave, não é só mais uma área prestadora de serviço, é ela que disponibiliza toda essa inteligência, né? Então, por exemplo, se você não tiver pessoas olhando para o estoque da companhia, você vai ter um problema com o seu fluxo de caixa, então o seu working capital vai estar comprometido porque você tem um excesso de estoque muito grande. Então, cada vez mais a gente identifica que também excessos de estoque que passa pelo processo de gestão da logística, causado por sobras de ofertas. Então, por isso que a inteligência e colocar uma área técnica, que é a área de logística, para cuidar de todo esse processo da cadeia de ponta a ponta, né? Então, cada vez mais, a área comercial ela fica focada em negociar produto, né, e custos, e começa a deixar toda a inteligência do processo de abastecimento para a área de logística e supply chain, que começa a fazer a gestão da compra efetiva. Então, toda a parte de processamento de pedidos, toda essa questão, ela vem ficando cada vez mais sobre uma responsabilidade do time de logística. Um outro ponto que aí a gente começa a ver e entender do tamanho do desafio de oportunidades que a gente tem, o Brasil, primeiro que o Brasil é um país com dimensões continentais, né? Se a gente coloca aí, tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, quando a gente olha, se a gente pegar toda a Europa, colocar dentro do Brasil, ainda sobra espaço, né, dentro de alguns territórios que a gente tem. Então, imaginem a complexidade que a gente tem num país continental, que aí a gente brinca, né, para quem já trabalha em logística, na parte de transporte e movimentação, que tem questões que a menor distância não é a mais barata, porque tem algumas questões tributárias, fiscais, né, que impactam nisso. Então muitas vezes eu tenho que rodar mais com o meu caminhão, mas isso vai me tornar um benefício, me trazer um benefício que pode suportar e justificar eu ter uma operação a 100 km de distância do meu centro de distribuição, mas que vai me trazer um retorno tributário que vai, no meu resultado final, vai melhorar. Então vejam que quando a gente fala do profissional de logística, ele vai estar trabalhando em todas essas esferas.
de movimentação, de estratégia, de gestão de estoques, de toda a movimentação física. Não estamos nem falando ainda de last miles, que é o quê? A última milha, o quanto eu me aproximo do ponto de venda ou do cliente para fazer, por exemplo, quando a gente olha e verifica o Mercado Livre entregando no mesmo dia, ou entregando em 24 horas, as entregas expressas, a gente começa a ver varejos entregando em 30 minutos. A gente tem casos no Brasil que a gente tem empresas que entregam em 10 minutos. E claro que quando a gente olha isso, existe toda uma inteligência, né, e um time de logística para capacitar e proporcionar que tudo isso aconteça, né? Então realmente cada vez mais é importante, né? E aí voltando um pouco, quando a gente resgata, né, essa mudança de perfil do consumidor pós-pandemia, né, que vem acontecendo e vem se mantendo. Então, cada vez mais a gente vê um crescimento do e-commerce, que ainda vai demorar, como eu disse, para chegar em patamares de 50% da representatividade de toda a movimentação, mas qualquer crescimento vai gerar uma demanda de mão de obra muito grande para o time de logística. Então, essa é uma área que eu realmente acredito muito, fico muito feliz de estar trabalhando e ocupando um espaço dentro dessa área. Por quê? Porque ela não vai perder essa relevância. Cada vez mais a gente vai desenvolver soluções, tecnologia, diminuição, estratégia de abastecimento, para que a gente seja mais eficiente a cada momento. E aí a gente tem, as organizações estão começando a entender e perceber o desafio do cliente. Cada vez mais o cliente ele vem sendo exigente, vem criando uma expectativa e fazendo com que a competitividade entre as empresas aconteçam cada vez mais. Então a gente começa a olhar, perceber e verificar que, assim, eu já ouvi muitos e tinha isso, que é um caminho sem volta, ou seja, a logística daqui para frente, tanto que vocês vão ouvir muito daqui para frente, que as empresas que não têm uma logística sólida, consolidada, com inteligência, com pessoas capacitadas, é uma empresa que não vai conseguir se sustentar no mercado por muito tempo. E aí a gente fala, independente de varejo, independente do segmento, a gente começa a ver, então, por exemplo, crescimento, varejo alimentar, farmacêutico, eletroeletrônicos, e aí com outras tecnologias e suporte de vendas, vendas por WhatsApp, então aí falando um pouco de omnicanalidade, o cliente hoje, para ele, pouco importa a plataforma que ele utiliza, ele se comunica com a marca e aí cada vez mais você tem que proporcionar os meios de contato e diminuir os atritos com esse cliente, seja no ponto físico ou no seu site. Então quando a gente olha esse movimento que a gente tem de integração dos canais, a logística vai estar lá gerenciando tudo isso. Então hoje eu vejo que as organizações que estão investindo, e por isso cada vez mais esse crescimento e a exigência e a expectativa de formação em pessoas, né, capacitadas e com essa visão logística, vão ter uma vantagem competitiva muito grande no mercado, né? Daniel, não sei se você vai passar alguma questão agora, se tem... Isso, chegou uma aqui, que é de um aluno que provavelmente terminou o curso, pelo nome muito... um nome bem parecido com o que terminou, tá. E acredito que seja uma dúvida da aula que ficou, né? Que ele perguntou qual é a diferença de logística reversa para somente logística. Tá. Quando a gente fala de logística, a gente está falando de todo esse processo de movimentação, de entrada de mercadoria, armazenagem, separação, expedição e entrega. Então esse é o processo logístico. Quando a gente fala de logística reversa, é um outro grande desafio, e essa pergunta foi fantástica, porque quando a gente fala de eficiência, é exatamente esse ponto. A logística reversa é quando você tem um determinado produto que foi entregue para o cliente e que de alguma maneira eu tenho que retornar para o centro de distribuição ou para o ponto de venda. Isso gera um custo muito grande. Então vocês imaginem que toda essa movimentação de mercadoria, desde o fornecedor entregar no centro de distribuição, toda a movimentação interna, eu expedir, entregar no ponto de venda ou na casa do cliente, imagina eu ter que retornar com esse produto para o centro de distribuição. O custo de logística reversa, hoje, ele pode impactar muito no resultado das organizações. Então, por isso que é muito importante, dentro de um processo de gestão, eu ter uma curacidade de todo o processo de entrega e gestão dos meus estoques. Então,
Então, quanto mais eu tenho acuracidade, e quando a gente fala de acuracidade de estoques, é o quê? É quanto o meu físico conversa com o meu estoque sistêmico. Então, imagina, eu tenho um site lá com o meu produto, que por alguma razão eu tenho uma operação de e-commerce que utiliza o mesmo estoque da loja física. Então, se eu não tiver uma acuracidade muito grande de estoque, eu posso perder venda, porque eu posso colocar um produto no site que eu não tenho para entregar. Ou como essa pergunta aqui, como que é o nome do aluno? Eu perdi aqui. Ah, não tem problema. Então, mas assim, eu queria agradecer a sua pergunta e assim, a logística reversa é um grande desafio para as empresas e cada vez mais entra essa questão da eficiência para evitar que isso ocorra. Então, é ter um diagnóstico claro, entender, para quem trabalha em logística, a causa raiz do problema, para de fato não ficar enxugando gelo, né, que é o que a gente fala também, de atacar o problema. Então, evitar a logística reversa. Claro que faz parte, é inerente, isso pode acontecer. Então, você pode entregar um produto que foi avariado, né, na entrega, e aí por isso que é muito importante essa construção de ter a melhor roteirização, de ter uma ocupação do veículo adequado, de ter uma embalagem certa para distribuir o produto, para evitar que isso ocorra. E a logística reversa é um grande desafio, e aí depende muito do mercado. Existem alguns mercados que estão mais avançados, né? Até pela participação de compra de e-commerce, mas no Brasil ele vem avançando muito, por exemplo, com compra de moda, né? As pessoas tinham uma restrição muito grande de comprar roupas, né? Uma compra online. Por quê? Porque a pessoa queria experimentar, queria saber o tamanho, a dificuldade de troca era muito grande. Então as empresas estão tendo que se desafiar, diminuir cada vez mais os seus custos para entender, né, e proporcionar uma solução mais adequada e correta para os seus clientes, né? Então isso é muito importante, essa questão. Uma outra questão que chegou aqui também, do Renato, seria, deixa eu ler aqui, eu trabalho na área de logística, mas possuo medo de ser trocado por um robô, como por exemplo esteiras, pontes, ele colocou um termo aqui que eu não consegui compreender muito bem. Tá bom. E ele perguntou se teria essa possibilidade a curto prazo de acontecer. Bom, esse processo de automação, né, de um centro de distribuição com esteiras, Renato, primeiro, obrigado pela pergunta. Assim, claro que existe uma preocupação em qualquer processo de alteração, em qualquer processo de mudança. Mas o que acontece é que mesmo num processo de automação de um centro de distribuição, por mais robotizado que ele seja, com esteiras, né, com sorters de movimentação, a gente vai precisar de pessoas qualificadas para gerirem tudo isso. Então, o perfil do profissional, ele acaba tendo uma mudança dentro da organização. Se a organização com a qual você trabalha tiver um investimento de automação, pode ter uma diminuição do processo de separação de mercadoria? Pode. Mas aí vai ter outra necessidade, desenvolvimento de outras áreas, na área de transportes, por exemplo, de roteirização, porque não adianta nada eu ter todo um processo automatizado se eu não tiver quem faça a gestão de estoques, a gestão da automação, a gestão de movimentação dentro da roteirização, então da formação técnica para fazer a manutenção dessas esteiras. Então assim, pode acontecer dentro de uma organização ou outra. Não são todas as organizações que suportam um investimento de automação como esse, né? Então, assim, grandes empresas investem muito em tecnologia, mas muitas vezes é questão de fazer um cálculo de retorno sobre investimento. Quando a gente imagina um processo de automação como esse, ele é muito alto. Para depender o tipo de produto com o qual você trabalha, pode ser que não justifique esse investimento. Então, assim, isso vai acontecer? Vai. Mas ainda vai ter muitas empresas que vão necessitar, né, de ainda uma movimentação física, manual, de controle de estoques, de separação. Então, assim, é uma preocupação, claro, genuína, mas assim, até todas as empresas terem isso, como a gente vê em alguns centros de distribuição da própria Amazon, do Walmart, do Alibaba, por exemplo, que é totalmente robotizado, não existe mais movimentação física, robôs fazem tudo isso, mas não são todas as empresas que vão investir. Eu asseguro a você que vai acontecer, mas é uma mudança e uma migração de atividades. Isso entra mais ou menos
Renato, como a gente falar que a gente vai ter entregas por drone. A gente vai ter isso? Vai ter movimentação, vai ter distribuição, mas não vai eliminar totalmente a entrega física, seja via Uber, seja via motoboy, seja via caminhão, leve, carretas. A movimentação ainda vai acontecer física muito grande. A gente não vai ter uma migração e isso não acontece tão rápido da gente ter, como eu brincava até quando eu era criança, de olhar os Jetsons, a gente conseguir falar e interagir assim, dessa forma como a gente está fazendo agora. Então, assim, outra, Renato, tem outra pergunta? Isso, tem mais uma pergunta aqui da Maria Clara. Tá, vamos lá. Ela falou, já que você citou sobre os e-commerce, ela perguntou se você acredita que vão construir alguns estabelecimentos, tipo, como por exemplo, o Shopee, ter um centro de distribuição aqui no Brasil, ou continuaria vir tudo da China diretamente pra gente? Na realidade, assim, essas empresas vão investir em ponto de distribuição dentro do Brasil. Então, o que acontece? Todas essas empresas têm um centro de distribuição, um CD avançado, um ponto de concentrar a mercadoria e depois fazer a distribuição. Essa pergunta é interessante porque quando a gente fala de aproximar o estoque cada vez mais, esse é o grande desafio. A gente tem alguns varejos que estão um pouco mais avançados do que o nosso, que cada vez mais, e aí faz todo um link com o que a gente conversou, de ter aproximação dos estoques próximo do cliente, que a gente vê que a loja física não vai acabar. Por quê? Porque eu preciso e necessito, além de causar e ter um processo de experimentação, eu consigo ter uma aproximação dos meus estoques. Então a gente fala que a gente tem, né, pontos de distribuição de CDs avançados, que é uma concentração para aproximar cada vez mais e diminuir o custo de frete em grandes movimentações. Então eu pego um número de produtos e distribuo e coloco ele num hub de distribuição, né? A gente usa um termo que a gente fala de dark store, é um estoque que não tem um ponto de venda e ele é simplesmente uma extensão do estoque que a gente tem em alguns pontos, que são pontos estratégicos para aproximar o estoque cada vez mais do nosso cliente. Porque a gente vê um outro desafio, que os grandes centros urbanos, e a gente começa a ver isso, para quem está assistindo a gente que é fora de São Paulo, não tem rodízio de veículos. A gente começa a ter um desafio muito grande de ter rodízio de veículos pela quantidade de veículos que circulam dentro dos centros, né, expandidos que a gente tem, das grandes centros de movimentação de mercadorias. Então a gente pode colocar São Paulo, a dificuldade e restrição de circulação em determinados horários para entregar. Então eu não consigo entrar num centro expandido com uma carreta, por exemplo. Eu só posso entregar isso na parte da noite e usar veículos menores para fazer a distribuição local. Então vejam que quando a gente fala de eficiência, de ter uma gestão melhor no processo de distribuição, é muito justamente isso. Então algumas empresas estão investindo muito nessa questão de ter lojas cada vez mais próximas de centros, para que a gente possa aproximar, avançar esse estoque e ter a possibilidade de diminuir o custo de frete, né, para essa entrega final e colocar ainda também uma movimentação de custo menor. Então cada vez mais vocês vão ver uma expansão de lojas, seja micromercados, né, lojas de conveniência, lojas de proximidade, que vão servir como apoio para aproximar o estoque dentro do ponto de entrega final. Então isso realmente é uma tendência que a gente olha, e realmente com essa questão que a gente falou um pouco aqui dos estoques estarem próximos e o e-commerce, o que representa isso. Então a gente vê que, imagina, para que eu consiga ter a possibilidade de fazer uma entrega expressa em 10 minutos para o meu cliente, eu preciso ter esse estoque muito próximo dessa região. E isso só acontece com microcentros de distribuições, hub, CD avançado, dark store, a gente pode chamar de várias formas, mas é isso. Então o Shopee tem centro de distribuição, a Amazon tem, acho que se não me engano, tem 6 ou 7 centros de distribuição espalhados no Brasil, a Mercado Livre também, porque cada vez mais é estratégico eu ter, e assim, além do centro de distribuição, eu ter centros avançados para aproximar o estoque e entregar cada vez mais para esses clientes. Então, isso cada vez mais é uma tendência que a gente vai colocar
aí para o mercado, e uma exigência e uma capacitação. Então, tudo que a gente está olhando vai ter um espaço para movimentação, de que a gente pode falar para as atividades primárias, né, da logística, que é justamente recebimento, armazenagem, separação, expedição, né, e transportes, como atividades um pouco mais técnicas de gestão de estoques. Então, cada vez mais essas coisas vão exigir, e vai depender muito da qualificação, do quanto vocês aí estão propensos ou dispostos a iniciar nessa carreira. Eu queria colocar um ponto, né, que já estão colocando aqui para mim, uma questão de horário e tal, eu não sei como é que a gente está aqui, mas assim, primeiro, mais uma vez reforçar, né, essa questão dessas oportunidades. Eu acho que vocês têm que aproveitar cada vez mais, né, essa oportunidade que aparecem de cursos de formação. Reforço para vocês que a logística não vai parar de crescer, é uma área em franca evolução. Então, cada vez mais, e aí de todos os níveis, no níveis que a gente pode colocar operacionais, como dos níveis executivos, a gente começa a ver uma expansão tão grande e uma capacitação que a gente antigamente não imaginava que você poderia ter CEOs de empresas que fossem da área de logística. E hoje a gente começa a ver, porque é um profissional que tem que se adaptar muito bem. Então, primeiro, tem que ter uma energia muito forte. Então, assim, para aqueles que têm uma energia, que gostam, que querem mudar, que gostam de mudança, que estão aptos a isso, que têm atitude, que têm essa energia e vontade, vocês podem ter certeza que essa é uma área que vai proporcionar muitas oportunidades para vocês. A importância de qualificação, seja ela em qual nível for, tá? Então, para vocês que estão começando agora, e aí cada vez mais eu vejo, né, no mercado de trabalho, um grupo, né, de pessoas formadas e de jovens que não conseguem se recolocar no mercado, e isso é, infelizmente, uma pena, né, mas eu já fui jovem, eu já tive o meu primeiro emprego. Não desanimem, acreditem e vão buscar na área de logística oportunidade, porque ela é uma área de entrada que proporciona um crescimento muito grande. Ela é uma área inclusiva que proporciona um crescimento profissional muito grande. Então essa capacitação ela é super importante. Então vocês aproveitem essa oportunidade, né, que a Educação Empreendedora dá para vocês, né, essa formação. Aqui a gente tem pessoas que se formaram, né, nesses cursos, que vão ganhar um certificado hoje. Isso é muito bom, isso é relevante, né, isso tem uma importância muito grande, né, não só profissional, mas como pessoal. Eu acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente aprende, né, é uma coisa que é muito gratificante. A gente se torna, além de profissionais melhores, a gente se torna pessoas melhores. E eu acho que não dá para ser um bom profissional se não for uma boa pessoa. Então, essas coisas elas caminham juntas, né, para mim. Isso para mim é o meu lema, é como eu trato a minha vida. Tem uma última pergunta aqui pelo tempo. Pô, se deixar aqui eu vou ficar falando com vocês aí no mínimo mais uma hora aqui. Essa última pergunta chegou do pessoal que está aqui atrás das câmeras, legal, da Angélica. No caso, ela perguntou, eu trabalho na área administrativa, tá, e eu fiz o curso do EE para tentar começar a entrar na área de logística. Ela perguntou em qual área, com qual função ela deveria começar a pesquisar a área, com qual carga ela deveria começar a pesquisar. Legal. Para que você que está na área administrativa, ou na área de movimentação, ou na área comercial, a logística ela passa por um processo de várias etapas, né? Então, primeiro ponto, para você que gosta de dados, para você que gosta de números, eu aconselho você a buscar uma área de gestão de estoques, uma movimentação, uma área que consegue analisar números. Você é muito bom de planilha, porque assim, tem que ter número, tem que ter fundamento. A logística ela passa muito por um processo de planejamento, né? É uma área estratégica. Então, se você é ligado a dados, vai trabalhar na área de gestão de estoques, movimentação de mercadoria, administração de estoques, que você vai ter um sucesso muito grande. Se você não tem familiaridade com o número, você pode ir para uma área operacional, e aí essa área pode ser a área de transportes, a área de movimentação de mercadorias, pode ser uma área
que algumas empresas têm, que é a logística integrada, que é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu admiro, foi a área que eu iniciei a minha carreira na área de logística, que é uma área estratégica, que desenvolve solução, percebe. Porque um outro ponto que eu quero colocar para vocês, que primeiro, um profissional que trabalha na área de logística, essa é uma área servidora, né? Eu aprendi muito isso e cada vez mais a gente tem que ter uma empatia de entender a solução que o meu cliente precisa. E aí nós estamos falando do cliente interno, comercial, a área de operações, com a qual eu sou responsável também. Então, assim, a loja, o que a loja precisa, é entender tudo isso, então se colocar no lugar do outro, exercitar isso é muito forte também e vai alavancar muito a carreira de vocês. Uma outra coisa que eu sugiro também, né, para quem quer mudar, estar numa área administrativa ou começa a avaliar a gestão de cadeia de ponta a ponta. Desde a área do início, de colocar o pedido para o fornecedor, chegar no centro de distribuição, começa a pensar com essa forma, né, movimentação, expedição, chegar para o cliente, e aí você começa a escolher e falar qual a etapa da logística que eu me adapto melhor. Qual é essa etapa que vai me fazer com que eu tenha uma satisfação grande de realização? Mas eu asseguro, para quem gosta de desafios, a área de logística vai proporcionar muito, porque é um desafio constante de ser melhor a cada dia. Então, assim, o meu conselho, vá para a área de logística, pode ter certeza que é uma área que vai continuar crescendo muito. Eu quero mais aqui, o pessoal já está me cobrando aqui pelo tempo, né? Assim, eu quero aqui aproveitar então e me despedir. Para mim foi um prazer enorme estar com vocês. Quero agradecer todas as pessoas que estão ao vivo aqui comigo, que é muito bom. Agradeci já, né, o Adote um Cidadão, a Educação Empreendedora que me chamou, mas não posso deixar de agradecer aqui a TV São Bernardo, que proporcionou aqui com que eu tivesse essa abrangência muito grande. Para mim é uma honra, né, estar aqui falando ao vivo para vocês, com uma frequência tão grande de pessoas online. Nem dando aula na SPM, assim, eu tenho tanto aluno, assim, ou tantas pessoas me vendo ao vivo, então eu estou muito feliz, né? Me coloco aqui à disposição de vocês aqui para voltar, tá, pessoal? Quero voltar aqui quando tiver oportunidade. Quero marcar um outro encontro. Agora a gente já começa a voltar, tem encontros presenciais. Vai ser um prazer conseguir colocar todos vocês num auditório, né, num evento, num teatro, seja onde for, para a gente poder estar próximo e sentir um pouco mais o retorno de vocês. É uma pena que eu não consigo, né, interagir mais com as perguntas que vieram com vocês, mas olha, para mim foi uma grande satisfação, uma experiência muito positiva. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham curtido esse momento comigo, espero que vocês tenham aproveitado um pouco e que eu tenha tido um pouco de capacidade para proporcionar aí talvez alguma experiência positiva e fazer com que vocês reflitam aí e busquem um sucesso na carreira de cada um de vocês. Um grande beijo a cada um de vocês, fiquem com Deus, muito sucesso, um grande abraço, tchau, tchau.